Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos numa série de vídeos acerca de discipulado e a abordagem é essa, o discípulo. E a nossa temática hoje, o que nós vamos falar, o que nós vamos compartilhar ao seu coração é o tema amizade e aliança. O que amizade e aliança tem a ver com o discipulado? De também como se tornar um discipulador, como conquistar o coração das pessoas, como desenvolver uma verdadeira amizade com o propósito de levantar outras pessoas para abençoar o reino de Deus. Como estabelecer uma aliança realmente espiritual, duradoura, que realmente persevera, cresce e floresce no Senhor. É isso que nós vamos abordar no dia de hoje, então preste atenção, abra o seu coração para Deus. Nós estamos baseados em João 17:24, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: Pai, a minha vontade, aqui Jesus orando a Deus, a oração sacerdotal, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Qual é o nosso objetivo quando nós lidamos com esse assunto da amizade e da aliança? É nós entendemos que quanto mais saudável for o discipulado, essa relação discipulador-discípulo, mais claramente ele fará a rota da obediência para uma aliança. Ou seja, quanto mais saudável for esse discipulado, esse relacionamento, essa amizade, mais claramente ele, ou seja, o discípulo, estará entrando nessa rota de obediência para uma aliança com Deus e com o seu discipulador. O fazedor de discípulos, o verdadeiro discipulador segundo o coração de Deus, é alguém que transforma servos em amigos leais. E deixa eu te fazer uma pergunta com relação a isso. As pessoas que estão ao seu redor te consideram um servo do Senhor? As pessoas que você tem influência, exerce algum tipo de liderança, elas te consideram um amigo leal? Alguém capaz de abrirem os seus corações, de contar a sua vida, de se tornarem mais do que discipuladores, discípulos, mas amizade leal, amizade e aliança diante de Deus. Então é sobre isso que nós vamos abordar, amizade e aliança. E o primeiro destaque que nós gostaríamos de dar é que a primeira grande verdade que um líder precisa plantar no coração do seu discípulo é o valor que ele tem como pessoa em seu próprio coração. Ou seja, as pessoas precisam se sentir amadas, se sentirem importantes para o nosso coração. Nós que estamos influenciando, nós que estamos discipulando, precisamos mostrar para as pessoas que estão debaixo do nosso cuidado, do nosso pastoreio, da nossa liderança, da nossa influência, que elas sim são importantes para nós, para o nosso coração. Não por aquilo que elas têm, não pelas suas capacidades, não pelo seu conhecimento vasto, mas sim por aquilo que elas são como pessoa. Precisamos plantar no coração dos nossos discípulos o valor que eles têm como pessoa para o nosso coração. Ou seja, é mais do que um conceito de hierarquia, né? O conceito da verdadeira hierarquia, ele não deve ser confundido com superioridade. No reino de Deus é possível ser servo e amigo leal e amigo fiel. Servo e amigo é o que Deus está esperando de você e é aquilo que Deus está esperando de mim também. Esse é o nível mais elevado de discipulado, ser servo e ser um amigo leal para aquelas pessoas que estão ao nosso redor e que de alguma maneira nós estamos contribuindo para o seu crescimento espiritual. O êxodo do discipulado será proporcional à comunhão que você proporciona com seus discípulos. A afetividade também, ou seja, o amor, o carinho entre o líder e o seu discípulo é muito importante. Quanto maior a intimidade, claro que aqui uma intimidade não de conotação erótica, sensual, mas sim uma intimidade relacional, de amigo, de irmão. Quanto maior a intimidade com o seu discípulo, com aquela pessoa que você está influenciando, que está liderando, maior será o progresso dessa pessoa a nível espiritual. Ele vai crescer, ele vai florescer no Senhor, porque ele se sente amado, ele se sente acolhido, ele se sente cuidado. Então o êxito do discipulado será proporcional à comunhão que você oferece a eles, à afetividade que também você oferece a eles entre líder e liderados, entre discipuladores e discípulos.
E quanto maior a sua intimidade, maior o progresso junto com essas pessoas. Eu sempre aprendi há muito tempo atrás com um pastor muito querido, que antes de nós conduzirmos os corações das pessoas aos pés de Jesus, nós precisamos ganhar o coração dessas pessoas. E aí, ganhando o coração dessas pessoas, nós conseguiremos, com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, obviamente, é Ele que faz a obra, nós conduziremos e criaremos uma ponte de amor com o coração de Deus, com os pés de Jesus, com a presença de Deus. Então, infelizmente, hoje nós vemos que o formalismo acaba sufocando os relacionamentos. E aqueles que querem ser fazedores de discípulos serão tão mais influentes quanto maior for a liberdade dos seus discípulos de se aproximarem dele. Não tenha medo de se aproximar de pessoas. Não tenha medo de gente. Não tenha medo das pessoas. Quem é saudável emocionalmente não tem medo de gente. Quem quer ser parecido com Jesus tem que amar as pessoas como Jesus amava. Tem que ter cheiro de gente, tem que ter cheiro de ovelha, tem que ter cheiro de discípulo, de discipulado em todo tempo, em todo momento. Sabe, querido, você vai dar acesso às pessoas à tua vida, à tua intimidade, ao teu coração, a pessoa bendita e maravilhosa que você é em Deus. O discipulado que não cresce na direção de uma aliança em amor, uma aliança no Senhor, pelo reino de Deus, perdeu o seu rumo e será tão instável quanto as circunstâncias. Então nós estamos falando de uma aliança, não é um contrato, não é uma afinidade relacional com objetivos interesseiros, mas é uma aliança em amor, é um vínculo em amor de um com o outro, em prol do reino de Deus. E se nós perdermos esse rumo, aí nós teremos uma relação muito instável, conforme forem as tempestades e as circunstâncias da vida. Então precisamos crescer na direção dessa aliança com essa pessoa que nós amamos, que nós investimos a nossa vida. Discipulado é vida na vida, e através dessa aliança, pelo reino de Deus, as pessoas vão se aproximar de nós e Deus usará a nossa vida como bênção na vida dessas pessoas. É a aliança que fará com que um líder não desista de seus discípulos. É aliança, é um amor de aliança, é um amor comprometido com o outro. Em meio às maiores dificuldades, só aliança, só compromisso protegerá o verdadeiro amor. Amor entre irmãos, o amor filéu, o amor de amigo, o amor companheiro. É esse tipo de amor, esse tipo de aliança é que vai proteger o verdadeiro amor entre discipuladores e discípulos, entre um fazedor de discípulos e aqueles que ele está influenciando. Sem compromisso qualquer, as relações humanas serão frágeis. O discipulado exige uma aliança. Por quê? Porque ele é sequência do pacto da cruz. Da mesma maneira que Deus estabeleceu uma aliança conosco através da cruz do Calvário, nós precisamos estabelecer vínculos de amor e alianças, amizades leais com as pessoas que nós amamos, que nós vamos compartilhar a nossa vida com eles. Um discípulo é abençoado quando ele permanece na aliança com o seu líder, mesmo que haja dificuldades na caminhada, e a vida vai proporcionar dificuldades na caminhada. A lealdade tem muito valor no reino de Deus. Eu vou repetir, a lealdade tem muito valor no reino de Deus. Se tem alguém que Deus usa, são aqueles que são fiéis, são aqueles que são confiantes, são aqueles que têm credibilidade, que têm lealdade. A lealdade tem muito valor no reino de Deus. 2 argumentos têm provocado nos dias de hoje a quebra das alianças na casa de Deus: a infidelidade na vida dos líderes e a falta de quebrantamento na vida dos discípulos. Infelizmente, esses 2 problemas têm provocado a quebra de muitas alianças na casa de Deus: a infidelidade na vida dos líderes e a falta de quebrantamento, um coração flexível, quebrantado, humilde na vida dos discípulos. E nós precisamos mudar isso diante de Deus para que a igreja cresça de maneira saudável, com líderes segundo o coração de Deus, com fazedores de discípulos, com discipuladores saudáveis, abençoados, conectados em aliança com Deus, que passem a vida de Deus na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe, querido, através desse estudo sobre discipulado. Desde já nós queremos orar pela sua vida, que você seja um verdadeiro discipulador, um amigo
leal, uma amizade e aliança com todas as pessoas que passam pela história da sua vida. É claro que é impossível fazer isso com todas as pessoas, até porque uma amizade, uma aliança denota duas pessoas, é uma via de duas mãos, é igual ao amor, né? É uma via de duas mãos, eu preciso querer e a outra pessoa que eu estou influenciando, discipulando, também precisa querer. É um relacionamento a dois, pode até ter mais, né, pessoas envolvidas nesse discipulado, mas lembre-se, depende de você, mas também depende do outro. E o que depender de você, tenha a verdadeira amizade e seja leal com seus discipulados ou com seu discipulador. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça de Deus venha sobre você. E lembre-se, quanto mais saudável for o discipulado, mais claramente ele fará a rota da obediência para a aliança. O verdadeiro fazedor de discípulos é alguém que transforma servos em amigos leais. Que Deus te abençoe e te capacita em fazer servos de Deus em amigos leais para o seu coração e para o coração do Pai. Que a graça de Deus venha sobre a sua vida, dê um joinha, compartilhe aí embaixo, escreva qualquer coisa que você queira para edificar, para abençoar a vida de outras pessoas e ao mesmo tempo dê um feedback daquilo que você achou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, dê um joinha, né, para que nós possamos crescer aqui. Aperta no sininho aí também para que você siga o nosso canal e esteja a par de todos os vídeos devocionais, ministrações, pregações e estudos que nós colocamos através desse canal. Que Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.